Glória a Deus. Salve a amada igreja na paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Vamos colocar de pé para iniciar este culto, em nome do Senhor Jesus. Agradecer por estarmos aqui reunidos mais uma noite, podendo adorar ao único que é digno de toda a honra e de toda a glória. Amém? Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, primeiramente, Senhor, queremos te pedir perdão pelas nossas falhas, nossos pensamentos, nossos gestos, atitudes e comportamentos cometidos contra o Senhor ou contra alguém. Que nada venha nos impedir, Senhor, esta noite, de nos entregar por inteiro a Ti, Senhor. Pai, obrigado pelos livramentos concedidos a mim, a minha família, a cada família aqui representada. Traga em total segurança, Senhor, todos aqueles que estão a caminho da Tua casa. Que nada venha impedir os Teus filhos e filhas de estarem aqui reunidos, Senhor, para poder Te adorar nesta noite tão especial que o Senhor nos permite. Pai, toma nossa mente, nosso coração nas Tuas mãos. Que nada venha nos distrair, Senhor, para que não venhamos perder o banquete que o Senhor preparou para nós essa noite. Pai, eu Te peço também, todos aqueles que entrarem, Senhor, aflitos, doentes, uma causa impossível, Pai, que não venha sair da mesma maneira a qual entrou na Tua casa. Que esta noite podemos encontrar em Ti, Senhor, as respostas que buscamos muitas das vezes lá fora, Senhor. Eu tenho certeza que cada vez que entregamos nas Tuas mãos, o Senhor nunca nos despede de mãos vazias, Senhor. Toma, Senhor, os pastores desta casa de oração nas Tuas mãos, os obreiros, obreiras, as diaconisas, os diáconos da Tua casa, Pai. Cada um, Senhor, em nome de Jesus. O Senhor possa conduzir este culto, Pai, do início ao fim. Espírito Santo do Senhor, sinta-se à vontade em nosso meio, para fazer o Teu querer e a Tua vontade em nossas vidas. É o que eu oro e Te agradeço no poderoso nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. Glória a Deus. É muito bom poder estarmos na casa do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Deus é fiel.
pastora Edna, da nossa irmã Cátia, da nossa irmã Tabata. Vamos nos colocar de pé para a leitura da palavra oficial desta noite. Deus abençoe, glória a Deus. Se encontra em 1 Reis 18, do 41 ao 46. Glória a Deus. Como de costume, eu leio um, os irmãos leem outro. Amém? Amém. Que diz assim: Então disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra, e pôs o seu rosto entre os seus joelhos. E disse ao seu servo: Sobe agora e olha para o lado do mar. E subiu, e olhou, e disse: Não há nada. Então disse ele: Volta lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: Eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: Sobe e diz a Acabe: Aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento. Veio uma grande chuva e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Amém? Vamos ler o 46 no contar do 3 todos juntos? 1, 2, 3. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Amém? As palmas glória a Deus. Quem precisa e necessita de oração? Eu e a minha casa. Quem tem um pedido especial? Glória a Deus, glória a Deus. Missionária Ceci? Edith, Marinês, doutor Daniel, Viviane, Sofia, Amém. Mas o Senhor sabe. Mais alguém aqui desse lado? Nossa irmã Regiane? Amém. Nossa irmã Ana? Amém. Mais alguém aqui? Amém. Nosso amigo Anderson? Irmão Anderson? Peço pela vida da família do Raí, filha da Tati também, libertação espiritual. Amém. Nossa irmã Luísa? Por mim e pelos pastores, a saúde. Amém. Nossa pastora Edna? Peço uma causa especial pela saúde do pastor Benedito, saúde do pastor Macedo, pela comunhão da igreja e a palavra de Deus. Amém. Eu também quero pedir pela vida do pastor Macedo, nosso pastor Benedito, todos os enfermos, pela vida das nossas crianças, dos nossos jovens, todos os casais da igreja, todos aqueles que estão afastados da presença do Senhor, pela palavra de hoje e pela minha gestação. Pastor Melis? Pela causa especial, por todas as famílias representadas hoje nessa noite, pela vida espiritual da igreja, pelos jovens, adultos, crianças e pela palavra de hoje. Nosso pastor Emerson? Motivo de oração, uma causa especial
pela vida dos nossos irmãos que estão enfermos, em situação grave, pela vida de cada um que está aqui esta noite, pelos nossos parentes representados por nós esta noite, que Deus alcance cada um, pela vida de vocês, do Theo e a palavra de Deus, amém? Amém. Gostaria de estar convidando o nosso irmão Anderson para nos levar em oração esses pedidos, amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado, agradecido ao nome de Jesus. Deus é fiel, aleluia. Graça e paz, meus irmãos. Amém. Vamos estender nossas orações àquele que está com o ouvido atento ao nosso clamor. Clamaremos, Senhor, nosso Deus, Pai amado, Espírito Santo do Senhor. Pai, que o Senhor venha se manifestar neste dia de hoje, neste lugar, mais uma vez. Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus, Senhor. A sua palavra diz, Senhor, que se a gente acreditar, Pai, que milagres maiores nós faremos, Senhor. E nós acreditamos que o Seu nome tem um poder de cura, que o Seu nome tem um poder de libertar, Senhor. Que o Seu nome, Senhor, tem um poder de restaurar. Senhor, foi o Seu nome que eu clamei quando eu precisei de cura e o Senhor atendeu as minhas orações. Pai, atende as nossas orações, os nossos clamores, Senhor. Senhor, nós pedimos no Seu nome, Pai, para que o Senhor vá de encontro à vida, Senhor, do Benedito, Senhor. Pai, leva a cura onde ele estiver neste lugar, Senhor. Pai, que naquele lugar, Senhor, haja Sua provisão, visitando os ossos, os nervos, os ligamentos, veia. Senhor, visita o sangue, Pai. Pai, em nome de Jesus, vai diante da vida do pastor Moacir também, Senhor. Visita ele, Senhor. Revigora, Senhor, a saúde dele, Senhor. Dá força para ele continue, Senhor, honrando o Seu nome nesta terra, Pai. Pois nós cremos que a obra sobre a vida dele é grande, Pai. Pai, em nome de Jesus, vai de encontro, Senhor. Todos aqueles que estão fracos, distantes dos seus caminhos, longe, Senhor, de Ti, Pai. Que o Senhor faça igual o Senhor fez com o filho pródigo, Pai. Que o Senhor estenda os seus braços, Senhor, e tenha de misericórdia, Senhor. Pois esta nação, eles não entendem o quanto é bom Te servir, Senhor. Eles não têm o conhecimento da Sua palavra, Senhor. Então que o Senhor possa, a cada dia, Senhor, edificar a nossa vida, Senhor, nos dá força para levar, Senhor, sobre todos aqueles que estão cativos, uma palavra de libertação, Senhor, uma palavra de restauração. Pois nós cremos que o Seu projeto nesta terra, Senhor, são as famílias, Pai, ao qual estão sendo, Senhor, alvos de Satanás, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, fortalece, Senhor, essas
final do culto, que é o momento das ofertas, amém? Não tem nenhum visitante aqui, então somos todos obedientes à palavra do Senhor, amém? Vou ler uma passagem aqui que está em Mateus 19, do 16 ao 22. Glória a Deus. Vai falar de um jovem rico. Amém? E diz assim: E eis que se aproximou dele um jovem e lhe disse: Mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Respondeu-lhe ele: Por que me perguntas sobre o que é bom? Um só é bom. Mas se é que queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Perguntou-lhe ele: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai, honra tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vá, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Mas o jovem, ouvindo essas palavras, retirou-se, triste, porque possuía muitos bens. Gostaria só de fazer uma pergunta para mim e para você essa noite. O que nos falta para a gente conseguir a vida eterna? Qual tem sido a nossa maior riqueza aqui que nos prende para fazer por completo na obra do Senhor? Porque alguma coisa às vezes a gente deixa em falha, deixa em falta, achando que a gente vem para a casa do Senhor, que a gente adora o Senhor, que a gente ouve a palavra do Senhor, mas tem te custado de verdade? Porque se não tem te custado, está faltando alguma coisa. Eu ouvi uma ministração, estava comentando com a pastora, do Nicolas, eu sigo ele e me amarro porque ele não tem medo de falar, de defender a palavra de Deus. E muitas das vezes são coisas tão pequenas, não digo pelo dinheiro, porque o Senhor ele não precisa da riqueza dessa terra, porque ele é dono de tudo. Mas nós, como nos prendemos em algo aqui nessa terra, nós somos reféns, não somos libertos por completo. Então, quando as coisas dessa terra não nos prendem, a gente não vai ter dificuldade em a gente ajudar o nosso próximo. Ah, mas eu já faço obra social, mas às vezes somos seletivos. Eu vi ontem um vídeo e tem coisas que nos impactam e o Senhor ele fala de tantas formas com a gente. Uma moça que ela faz parte de um ministério, e aí teve um dia que ela falou: hoje não tem visita, hoje eu não vou para o hospital, e ela falou assim para o Senhor: Jesus, vamos tomar um café? Porque hoje não tem visita, hoje eu não vou para o hospital, não tenho compromisso, só mais tarde, né? Na igreja, então de manhã eu estou livre, vamos tomar um café comigo? Ela pegou o carro e foi para a padaria. Aí estacionou o carro, e aí ela avistou um morador de rua, mas num estado bem crítico mesmo. Aquele que muitos não querem nem chegar perto por causa do cheiro. Não é nem por causa das vestes, muitas das vezes é por causa do cheiro. E ela parou o carro, disse que ficou olhando para ele assim, impressionada. Passou várias pessoas próximo dele e nenhuma pessoa ele abordou. Ela estacionou o carro e quando ela passou por ele, ele falou assim: Senhora, vamos tomar um café? Ela parou, olhou para ele e ela disse que o olhar dele era diferente. E ela voltou e falou assim: Você só quer um café? Porque ela lembrou, ela convidou o Senhor para tomar um café. E ela ficou olhando para ele e ela falou assim: Você quer só um café mesmo? Ele falou: Eu só quero um café. Ela falou: Você não quer um café com leite? Você não quer comer nada? Ele falou: Eu só quero um café.
repetiu para ela por diversas vezes. Ela entendeu, porque ela convidou o Senhor. Mas o Senhor, Ele nunca vai se apresentar para nós de uma forma perfeita. Ele pode vir por diversas formas. E ela entendeu quem ela tinha convidado para tomar um café. E ela insistiu muito para que ele comesse algo, porque era um momento especial para ela. Um privilégio do Senhor se apresentar daquela forma. E muitas pessoas desprezam muitas das vezes. Então a gente precisa estar atento. O que tem nos prendido? Para onde só nós queremos olhar? Sabe? São coisas tão pequenas. O Senhor tem feito tantas coisas por nós. É um privilégio de estarmos aqui. Semana passada eu fui visitar a avó da minha filha no hospital, que ela teve um AVC. E eu olhei assim e falei, quantos idosos abandonados pela família, amarrados lá no leito. Então, às vezes, a gente precisa ter um olhar do Senhor para as coisas. E não deixar com que essas riquezas, eu não falo sobre dinheiro, sobre carro, sobre casa, são outras coisas também que nos prende e às vezes não dá um acesso ao reino de Deus para nós. Que nós venhamos refletir. Senhor, se tem algo que está me tirando, me afastando, e eu não estou me entregando por completo, que o Senhor me sinalize. Porque a gente não pode ficar preso às coisas dessa terra. Não temos que ser servos das coisas dessa terra, mas temos que ser servo do reino do Senhor. Para que venhamos fazer por completo, ter um coração de Cristo, um coração voluntário, um coração de amor. Porque muitas das vezes as pessoas impressionam quando falam de oferta, né? Dá o seu tudo, porque você vai ter o seu tudo do Senhor. Não, o Senhor, Ele não faz troca com a gente. Somos prósperos, abençoados, porque estamos aqui em pé, com saúde, né? Então podemos ser gratos ao Senhor já, porque somos privilegiados, mimados pelo Senhor. Quantos gostariam de estar aqui no nosso lugar? Então que essa noite possa ser uma reflexão, porque para mim foi ontem. Eu refleti bastante. E convida o Senhor para que Ele faça parte do seu café da manhã, do seu almoço, do seu café da tarde, do seu jantar, de uma leitura de uma palavra, para que venhamos lá fora manifestar de fato o amor de Deus. Amém? Vamos chamar a nossa irmã Duda. Glória a Deus. Culto de ensino, né? Os pequenininhos já vão começando a aprender. Amém? O futuro da igreja. Como a nossa irmã Duda vai dizer para nós. Deus abençoe. E nós. Glória a Deus. Deus abençoado, Dinha. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus é fiel. Aleluia. Glória a Deus. 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 Deus é maravilhoso. Aleluia. Enquanto a Duda está recolhendo, eu quero compartilhar algo bem rapidinho. Muitas das vezes a gente desiste de orar por pessoas, né? Você convida as pessoas uma vez, duas vezes para ir para o culto, para ouvir a palavra. Às vezes a pessoa até veio, mas ela se mostra desanimada, né? E você fica meio entristecido. Ah, eu chamei, convidei, veio aqui, ouviu a palavra. Mas não é nem por força e nem por violência. A gente não faz as pessoas engolir a palavra de Deus à força. E toda vez que a gente convida alguém, glória a Deus, e a pessoa ela vem para o culto, a palavra do Senhor ela é semeada. Você pode não ver a colheita. Eu posso semear e eu não estar mais aqui nessa terra para ver a colheita, mas não importa. E a gente tem que orar, Senhor, que seja direcionado para um lugar que tenha a palavra de salvação. E a gente está vivendo isso. Domingo é o batismo da minha prima. Em 2018, acho que foi 2018, a gente insistiu bastante para que ela fosse para a igreja, para que permanecesse. Foi, mas ficou pouco tempo. A gente fizemos casa de paz na casa dela, foi uma bênção. Mas não é você querer ver o resultado ali de imediato, é você continuar apresentando, seja a sua família, seja o seu vizinho, seja o seu amigo. Porque eu tenho certeza que quando a palavra do Senhor ela é semeada numa terra boa, ela não vai dar fruto de imediato. Porque aos poucos vai sendo regado, vai sendo ministrado, o Senhor vai enviando pessoas. E hoje ela está tão feliz, a gente se fala e ela chora, eu choro, porque é muito gostoso
desista de orar, porque o nosso Deus, Ele nunca vai nos despedir de mãos vazias. Amém? Apresente as vidas, apresente a família, apresente os filhos, apresente o esposo, porque eu tenho certeza que a obra do Senhor vai ser feita por completo. Amém? Tem nas suas mãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, queremos agradecer por este momento tão especial, Senhor. Pai, que o Senhor possa abençoar cada filho e filha, que não venhamos ter falta de nada, Senhor, porque o Senhor é a nossa suficiência. Visita a necessidade de cada um, Senhor, apresentada nas Tuas mãos. Aquele que está com a porta fechada, que o Senhor possa abrir uma porta de excelência e permanente, para a honra e glória do Teu santo nome, é o que oramos e agradecemos. Amém? Amém. Glória a Deus. A gente está chamando o pastor Mestre para ministrar nessa noite. Amém? Estenda as suas mãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, queremos apresentar a vida do Teu servo nas Tuas mãos, Pai. Senhor, eu posso usar ele como instrumento, como o Senhor bem quer fazer, Pai, esta noite. Sinta-se à vontade, Senhor, através da vida do Teu Filho. Enquanto ele está aqui, que o Senhor possa cuidar de tudo que se refere a ele, Pai. Toma os nossos ouvidos, Pai, neste momento nas Tuas mãos. Que nada venha nos deixar distraídos e dispersos, Pai. Que venhamos, Pai, ouvir a Tua palavra, Pai, e entender. Abra o nosso entendimento esta noite, Senhor. Que não venhamos sair da Tua casa da mesma forma ao qual entramos, Senhor. Em nome de Jesus é o que eu oro e te agradeço. Amém? Amém. Deus fiel, Deus Glória a Deus. Só da igreja louvando o Senhor. Amém. Vamos abençoar a vida da pastora Letícia. Fala assim: Pastora Letícia, que o Senhor te abençoe, a sua saúde, a vida do Theo, de todos os seus filhos, de todos os seus familiares, de todos os seus projetos, o seu cachorro e o seu. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. É muito bom, né? Enquanto o pastor estava falando algo, né, que ela viu de uma mulher falando que ela queria tomar um café com Jesus, né? E Jesus, ele é tão bom, ele é tão maravilhoso, que quando a gente visita, e muitas das vezes sem convidar, ele se apresenta para nós. Quando a gente tem fidelidade e obediência, Jesus se apresenta. Jesus se apresentou na vida de Zaqueu quando ele subiu numa árvore. Ele não mediu esforços para chegar e ver Jesus. Ele queria ver Jesus. Ele não queria tocar em Jesus. Mas Jesus olhou para ele e falou assim: desce daí, que ainda hoje eu estarei contigo na tua casa. Olha que coisa linda. Porque Deus, ele quer o nosso esforço. Deus, ele quer que a gente se entregue não pela metade, mas sim por inteiro. Não veja os percalços, não veja as consequências, não veja, irmão. Porque nós temos um Deus que ele é um Deus perfeito, ele não mede esforço para nos abençoar. E eu, essa semana, eu estive lendo a Bíblia várias vezes, e Deus colocou no meu coração uma passagem do profeta Elias, que nós leu aqui em 1 Reis, pastor, põe aí 1 Reis 18, 41 até o 46, eu vou ler de novo, para a gente guardar, e depois vai ter um tema aí que vai nos surpreender, que diz assim: então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. 42. E Acabe subiu a comer e a beber. Mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e pôs o seu rosto entre os seus joelhos. E disse a seu servo: sobe agora e olha para o lado do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então ele disse: volta lá 7 vezes. E sucedeu que na 7ª vez disse: eis aqui uma pequena, esse é o servo dele falando, eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: sobe e diz a Acabe: aparelha o seu carro e desce, para que a chuva não te impeça. Aí essa parte que é linda. E sucedeu que entretanto os céus se engrandeceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu
seguiu ao carro e foi para Jezreel. 46. E a mão do Senhor que estava sobre quem? Elias. A mão do Senhor, vai você está sobre mim. Para isso. O qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Amém? Igreja, eu vou falar de dois personagens aqui nesse texto. Os dois personagens principais desse texto é Elias e Acabe. E Deus me colocou esse texto, eu poderia dar um roteiro diferente, um tema diferente. Mas Deus colocou no meu coração para mim falar da diferença entre o que serve a Deus e ao que não serve a Deus. Porque se você for ler esse texto também, está lá em Malaquias 3,18, né, pastor? Que fala, põe lá, pastor, para a igreja se inteirar e entender o que eu quero chegar nesse texto. Malaquias 3,18 diz assim: então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Poderia parar, eu poderia falar desse texto, mas não. Aí eu volto lá para 1 Reis 18. Vou falar de dois homens, dois personagens aqui desse texto, de Elias e Acabe. Porque o que serve a Deus, para aquele que serve a Deus, eu, você, nós servimos a Deus, amém? Amém. E para nós que servimos a Deus, Deus tem uma agenda. Você sabia que Deus tem uma agenda escrita a seu respeito? Qual é essa agenda? A primeira coisa que está escrita na agenda de Deus sobre você é que você tem uma família. E você tem que cuidar dela. Está escrito na agenda de Deus que você tem que cuidar da sua casa, da sua esposa, dos seus filhos. E a segunda coisa é a igreja. Porque a igreja, ela só vive por causa das famílias. A mulher, ela vem buscar uma bênção para o marido, ela começa a andar sozinha. Mas no meio da caminhada, o marido já está andando com ela. Aí vem na sequência ver os filhos, que de uma certa forma também pode ser inverso. O homem, ele pode vir buscar pela mulher, pela família. Porque nós somos conhecidos como sacerdote. A bênção do Senhor não pode dizer que ela não vem sobre a mulher. Sim, ela vem, mas primeiro ela tem que passar pelo sacerdote e alcançar o resto da casa. Então, homens, nós somos coluna da nossa casa. Quando o homem está destruído, a igreja, a casa está abalada. Muitas das vezes, a gente vê hoje em dia muitas casas sendo regidas, sendo cuidadas por mulheres, porque não tem um homem. E umas que tem um homem que não cuida, não tem um zelo pela casa. Mas glória a Deus, nós somos filhos de Deus, nós temos que zelar pela nossa casa. Então, na agenda de Deus, a primeira coisa é a família, e a segunda é a igreja, porque, irmão, eu já contemplei pastores perdendo a família por causa de igreja, e não devemos fazer isso, porque a igreja, ela tem um dono. Nós só apenas cuidamos daquilo que Deus nos colocou na nossa mão. Não adianta. E isso é uma coisa, é fato, né, pastor? Que hoje eu vou na igreja do pastor fulano, vou na igreja do pastor ciclano. As pessoas identificam a igreja pelo pastor. Errado não é errado. Porque é uma identidade da igreja. O pastor é uma bênção, então vai se identificar com o pastor. Mas a igreja, ela tem um dono. O presidente dessa igreja é Jesus Cristo. Então, quando a gente chega aqui, a gente não vem por causa do pastor. A gente vem por causa do dono da igreja, que é Jesus. Então, e aí, irmão? Porque que muitas das vezes, eu vou chegar no texto ainda, eu estou dando uma resumida. Muitas das vezes a igreja ela não cresce porque muitas pessoas estão dentro da igreja, mas tem uma ferida na alma. Ela não consegue avançar, ela não consegue andar, ela não consegue fazer nada para o Senhor. Porque tem algo dentro dela que paralisa ela de dar um passo à frente, de sair da cadeira e subir para o altar. Mas eu falo isso porque eu já tive isso na minha vida.
Eu, quando fui para a igreja, Jesus me aceitou, porque ele não estava pedindo, quem estava pedindo era eu. Então ele que me aceitou. Eu tinha resistência de ir para a igreja, mas quando eu entendi que eu tinha que fazer algo por aquilo que eu estava servindo, irmão, acabou. Eu esqueci o meu passado e fui viver o meu futuro. Porque o futuro da igreja, irmão, eu estava falando isso hoje, até o pastor estava dando uma ênfase hoje. Tem pessoas que vão na igreja, um parente morre, ele não sabe nem onde vai o parente, irmão. O que nós estamos fazendo na igreja? O que se eu perguntar à igreja, qual é o alvo seu, qual é o seu alvo aí para onde? Não sei, eu quero uma bênção, eu quero mudar de história, eu quero algo. Vai falar 1001 coisas, mas não vai falar assim, o meu alvo é o céu. E nós temos que entender isso. Nosso alvo aqui na igreja é encontrar o céu, viver o céu. Só que para o céu, às vezes a gente fala assim, minha casa é um pedacinho do céu, mas para minha casa ser um pedacinho do céu, o céu tem que estar dentro de mim. Porque o céu não se manifesta em paredes, o céu se manifesta em nós. Aleluia. Nós somos filhos e filhas de Deus, o céu tem que se manifestar em nós. Glória a Deus. A irmã que foi para a padaria tomar um café, ela chamou Jesus. E se ela não fosse no céu, Jesus ia entrar nela? Não ia se apresentar para ela. Então, primeira coisa que nós temos que entender, que nós somos um pedacinho do céu dentro da nossa vida, dentro do nosso ser. Nós temos agradado, aí eu faço uma pergunta, nós temos agradado a quem mais? A Deus ou ao mundo? Quem você tem agradado? Irmão, tem 1001 motivos da gente agradar a Deus. Mas também o mundo oferece 1001 coisas para a gente desagradar a Deus. Porque o mundo já é todo maligno. E a igreja de quem é? É de Jesus. Então o mundo ele vai tentar nos paralisar, o mundo vai tentar fazer 1001 coisas para a gente perder o foco, perder o céu. Então aqui no livro de 1 Reis 18, eu poderia dar outro tema. Para esse texto, né? Mas não, Deus colocou no meu coração foi esse texto. Fala da diferença daquele que serve a Deus e o que não serve a Deus. Eu poderia dar um tema diferente, a esperança em meio ao caos, porque aqui estava um caos. Nesse texto, você pode ler que havia um caos, havia 3 anos e alguns meses sem chuva. Há um caos, irmão. Na terra de Israel é um lugar que é mais deserto. Não, lá chove pouco. E eu estava conversando com o pastor, que ele vai sempre para Israel, e ele estava andando com um guia lá em Israel, e ele falou assim, pastor, eu estava andando com um guia, e ele falou assim, está vendo aquela... vocês estão comendo mexerica, lá, que é outro nome que eles chamam, que é tangerina. Ele tirou a casca, estava comendo, e falou assim, vocês estão vendo essa fruta que está na mão de vocês aí, que vocês estão comendo? Vocês estão vendo aquele presídio lá? Está no presídio. Essa fruta aí, ela é, como é que chama? É irrigada pelos xixi dos presos. Lá não se perde nada. A água é um bem tão precioso para aquele povo no deserto, tanto quanto o petróleo é para nós aqui no Brasil. Só que a gente tem tantas coisas boas nessa terra e a gente não aproveita. O Brasil é um dos países mais ricos em coisas naturais, em petróleo, em tudo, mas nós, os nossos governantes, mandam tudo para fora. E é por isso que fica caro. Então, lá nesse tempo, estava uma escassez de chuva. Não chovia mais de 3 anos. Só que volta lá, pastor, no 41, então lá, deixa aí. Então, Elias, aí eu vou trazer aqui, quem era Acabe? Quem sabe quem era Acabe aqui? Vamos voltar lá no 16, pastor. Põe no 1 Reis 16. 1 Reis 16 do 1 Reis 16 do 29 a 31. Vamos lá conhecer esse Acabe aí, gente? Ele diz assim, e Acabe, filho de Orlim, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Orlim, sobre Israel em Samaria 22 anos, vai mais. E fez Acabe, filho de Orlim,
que era maus aos olhos, ele não era bom, pessoal, vai ficar aqui, ó, mais do que todos que foram antes dele, ele foi um homem muito ruim. E sucedeu que, como se for pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nabote, ainda tomou como mulher quem? Era a pior mulher daquela época, vamos só ver aí, filha de Etibal, rei dos Sidônios, e serviu a Baal e o adorou. Então Acabe, ele era um homem ruim, ele era um homem que ninguém queria andar com ele, era um rei perverso, ele adorava Deus Baal, ele adorava vários deuses, e a mulher dele era aquela que ninguém queria saber, era uma mulher ruim, chamava até profetisa, mas só profetizava coisa ruim. Então, Acabe, esse personagem Acabe, ele mesmo sendo um homem ruim, ele sendo um homem que fazia tudo inverso às coisas de Deus, mas você percebe que aqui no 41, então disse Elias a Acabe, ele ouviu quem? Um homem de Deus, sobe, come e bebe, e ele subiu, e ele foi beber e foi comer, porque mesmo ele vivendo uma ruína, ele desagradando ao Senhor, ele adorando outros deuses, mas ele estava dando ouvido a um homem de Deus. O que nós temos, e aqui nos ensina que tem pessoas que são boas, naturalmente são boas. Você já viu um ímpio que ele tem uma grande empresa? Eu vou botar aí um Elon Musk da vida, é bem pobrezinho. Ele falou que se desse um projeto para ele, não sei quantos por cento da riqueza dele, ele acaba com a pobreza do mundo inteiro. E se desse um projeto na mão dele, desse todo o recibo na mão dele, e fosse para acabar com a pobreza, ele daria o dinheiro. Ele é crente, não é, ele é um ímpio, mas ele tem um coração bom. E aí fora tem muitas pessoas que é ímpio, tem um coração bom, mas não adoram o Deus que nós adoramos. Eles não servem ao nosso Deus, eles estão servindo a Deus do dinheiro, a mamon, eles estão servindo a tantos. Irmão, eu estava conversando com um homem que ele serve uma seita que é a maçonaria, e ele falou que lá todo mundo é gente boa. E nós estamos evangelizando ele no nome de Jesus. Logo ele vai estar aceitando esse Deus nosso, ao nosso Deus, que é um Deus vivo e eficaz. Ele adora um Deus que ele nem conhece, ele só vê falar. Nós conhecemos o nosso Deus que nós servimos, porque o nosso Deus que operou milagre na minha, que operou milagre na sua vida e continua operando milagre na nossa família. Aleluia. Então esse nosso Deus que nós servimos é um Deus vivo, irmão. Ele vive no nosso meio, é o único Deus que ele senta e conversa com a gente. Ele tem prazer de sentar com o filho e falar assim: filho, não faz, filho, não vai, e não vai dar certo. Deus não manda recado, ele se manifesta por inteiro para nossas vidas. Então esse é o Deus que nós servimos. Então Acabe, ele não servia ao Senhor, mas ele deu ouvido a Elias, um homem de Deus, um homem que era cheio de Deus. Ele tinha os seus defeitos, mas ele servia a um Deus vivo. Ele servia a um Deus que fazia milagre, prodígios e maravilha. E porque Elias servia a um Deus que fazia milagre, prodígios e maravilha? Porque Deus é um homem que não mente, ele não sabe. Está escrito no livro de Números 23, 18. Olha aí o Deus que nós servimos, olha o Deus de Elias. Ó Deus que a gente não tem nenhum medo de servir a Ele, que diz assim: então proferiu a sua palavra e disse: levanta-te, 23, 18, número 23, e ouve, inclina o teu ouvido a mim, filho de Zipa. Vai mais um pouquinho no 19, pastor. Aí diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou faria e não confirmaria? Deus, além de fazer, ele confirma na palavra, ele confirma na atitude. Isso é muito bom, que nós estamos vendo a cada dia a igreja do Senhor crescer. Sabe quando é que a igreja de Deus cresce? É nas perseguições. Está chegando o tempo de perseguição da igreja.
Mas eu falo uma coisa para vocês: não se afaste da presença do Senhor por causa de perseguição, porque os perseguidos serão exaltados. Nós não vemos as coisas da terra, nós vemos as coisas do céu. Nós não procuramos coisas terrenas, nós estamos procurando coisas celestiais. Então Elias, diferente de Acabe, era um homem que servia ao Senhor. Ele era um homem que dava a vida ao Senhor. E aí, no 41, Acabe começa dizendo: sobe, come, porque há ruído de uma abundante chuva. Irmão, nós como filho de Deus, como filha de Deus, a gente já pode ver o improvável acontecendo na nossa vida. Quantas das vezes alguém já falou da gente mal, falando assim: ó, a sua família só vai de mal a pior. E falou assim: não, ela vai melhorar, porque eu sirvo um Deus vivo. Nós já conseguíamos ver os ruídos da chuva de bênçãos chegando na nossa casa. Mesmo sem ver acontecendo naquele dia, naquele momento que nós estávamos sendo julgados, mas havia um ruído de chuva chegando na nossa tenda. Havia algo chegando, porque nós servimos a um Deus vivo. Acabe não, Acabe foi subir, ele foi no 42, ele vai lá, olha o que ele diz: e Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume de Carmelo. Aonde você está? Comendo e bebendo, ou você está orando no monte? Não é especificamente no monte aqui, que é aquele que fala assim: o cume do monte era o Monte Carmelo. Inclinou-se por terra e pôs seu rosto entre seus joelhos. Então Acabe era um homem que não servia ao Senhor, ele foi comer e beber. Mas enquanto nós servimos ao Senhor, nós vamos dobrar o nosso joelho, colocar nossas cabeças entre os nossos joelhos e clamar ao Senhor, e chamar a presença do Senhor, a existência do Senhor para o meu e o seu problema. Não é problema pedir. Porque quando o pastor ministrou aqui no domingo, falou: nós estamos aqui na igreja para adorar o Senhor, mas também estamos na igreja para pedir algo ao Senhor. Não é pecado pedir algo ao Senhor. Como é que nossas orações começam? Pedindo perdão ao Senhor, mas depois a gente pede para que o Senhor conserva, vai visitar o doente, vai visitar os órfãos, vai visitar a viúva, vai visitar aquele que necessita dele. Não é errado a gente pedir ao Senhor para Ele visitar a nossa casa, para Ele visitar aquilo que nós precisamos de mudança, irmão. A mudança, ela vem, não é na roupa, ela vem de dentro do nosso coração. Eu ontem, lá em casa, a minha esposa foi entregar lanche e ela ficou constrangida com o pessoal do mercado. Ela chegou, ela foi compartilhar comigo: filha, mas fique em paz, sabe? Porque o que Deus tem feito na nossa vida é um extraordinário e a gente não entende. E aí esse dia eu conversando com o irmão, ele falou: e aí, pastor, como é que está a sua vida? Eu estou vivendo o extraordinário de Deus. Então me explica. Eu digo: não dá para explicar. Não dá. O extraordinário de Deus a gente tem que viver, sabe? As coisas de Deus a gente tem que viver. E o povo que está vendo a gente vai contemplando e vai querendo viver também. Porque, irmão, nós não somos fonte, nós somos apenas uma conexão entre o céu e a terra. Porque a fonte ela seca, a única fonte que não seca é a de Jesus. Porque Jesus falou para a mulher samaritana: não dá essa água aí. Jesus pediu. Aí ela falou assim: como eu vou te dar água? Você é israelita. Eu sou de Samaria, não se pica, não dá jeito. Ela falou assim: pois se eu te der água, a minha água, você nunca mais vai ter sede. A fonte é Jesus. Nós somos apenas conexão entre o céu e a terra. Como é a conexão, pastor? É quando as pessoas do mundo vê a irmã, parou de fumar, está lá, firme e forte. Ela fumava, sabe? Inclusive ela aqui comprando cigarro. Já tem mais de ano que eu não vejo ela fumando. Que bênção, você é uma bênção. É isso, irmão. É a conexão do céu e a terra. É aquele que serve a Deus, um Deus vivo, aquele que botou o pé e falou assim: nunca mais eu quero isso, nunca mais. Irmão, tem um filme, Quarto de Guerra, é isso? Eu acho lindo aqui, quando a mulher ela fala assim: a partir de hoje, Satanás, você não manda mais na minha casa, você vai ser retirado, porque quem manda
falando. Que Deus que você tem querido, que Deus que você tem servido. Irmão, não tem problema maior do que teu Deus. Aleluia. Não olhe para o teu problema, olhe para Deus que resolve o nosso problema. Porque o nosso maior erro de estar estagnado, parado, paralisado, ver a nossa vida sempre ali há 10, 20, 30 anos. Nós estamos vivendo um tempo, irmão, de sinais. Estamos vivendo sinais. Nós estamos vivendo um garoto de 14 anos arrebentando com um monte de gente. E um monte de gente com medo dele, outros questionando. Mas eu estou em paz. Porque é sinais. É sinais que nós estamos vivendo. E ele está enganando muita gente. Mas é os sinais da palavra se cumprindo. Porque no final do tempo, Jesus falou: haverá sinais, mas ainda não é o fim. Por que não é o fim? É porque Deus quer te preparar mais ainda. Deus quer me preparar mais ainda para nós viver uma eternidade. Deus não quer que nós pare. Deus não quer que nós se estagne. Deus não quer que a gente, eu vou orar, mas eu não estou vendo nada. Não. Você está vendo sim. Você está vendo porque você está com o joelho no chão, a cabeça no pó, e você pode contemplar a presença de Deus na sua vida, porque quando menos você esperar, a chuva vai chegar. Aí no 43, pastor, ele diz para seu servo: sobe agora. Olha aí, coisa linda. Olha para o lado do mar. E o servo subiu. Uma coisa que eu te falo: não existe uma bênção de uma pessoa. E aqui na presença do Senhor, na casa do Senhor, não tem como a gente viver e se esconder. Não tem. A gente, quando é abençoado, a igreja é interessada. Todo mundo vai saber. Primeira coisa, porque quando Deus testifica o poder dele na nossa vida, nós temos que testificar o nome dele, que foi poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Então, quando você dá um testemunho, você testifica que Deus é contigo. E é como eu falei domingo: chora com quem chora e se alegra com quem se alegra. Eu sei que eu estou vivendo mil maravilhas, mas se chegar uma hora de eu chorar, irmão, eu estou em paz. Porque eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei o Deus que eu ando com, que anda comigo. Eu sei, eu estou sabendo. Toda vez que eu peço algo para o Senhor, Ele me dá. Não que eu não sou aquele crente da anoninho, não. Há um tempo determinado para todas as coisas. Não vai querer também, porque eu sou o santarrão. Não. Nós somos apenas filhos, servos, aquele que obedece, aquele que tem o prazer de fazer o que Deus manda. Não adianta eu querer, só querer, não. Nós temos que primeiro obedecer. Sabe quando a gente vai para a escola, quando é criança, a gente aprende a ABCD. Aqui não, porque aprende a obedecer ao Senhor. Na igreja dele é obedecer a Ele. Então, ele disse assim: Senhor, vai lá, vamos trabalhar agora. Vamos trabalhar em equipe, a igreja do Senhor. Nós somos uma equipe, irmão. Nós não somos pastor, não é sozinho. Nós somos uma equipe. Enquanto o pastor ora, enquanto o pastor prega, você está ganhando alma para Jesus lá fora. Enquanto o pastor está aqui orando nas madrugadas, eu estou na minha casa também intercedendo, ou pela vida dele, ou pela vida de alguém, e o Senhor coloca no meu coração para orar por alguém, ora por isso, ora por aquilo, e nós estamos numa conexão. E aqui, o Elias também, ele falou para o moço dele: vai lá, e o moço não falou nada, porque muitas das vezes o pastor quer uma ajuda, e o irmão se esquiva: não posso, pastor, eu não sei, a semana não dá, eu estou cheio de serviço. Irmão, Deus não te dá algo que você não possa suportar. Se tem coisa que está tirando você da presença do Senhor, não é do Senhor. Deus não vai te dar nada para te afastar da presença dele. Você pode até ter as suas dificuldades, esse dia eu não posso, mas Deus está vendo por quê? Ele está vendo, o pastor pode não estar vendo, ele pode não estar sabendo, mas eu falo: Deus, Ele sabe as tuas fragilidades, as tuas necessidades, Ele sabe até onde você suporta. Não adianta, nós não conseguimos enganar Deus, não adianta. Então aqui ele fala assim: vai lá, sobe agora, olha para o lado do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então ele disse: vai lá, volta lá 7 vezes,
Irmão, tem muitas vezes que nós estamos na igreja e estamos orando. Às vezes tem uma pessoa com enfermidade, outra vez tem um filho nas drogas, outra vez tem alguém preso no presídio, e a mulher, o pai, alguém está orando e nada se manifesta. E aí, o Salmo 42, 10, por aí, pastor, as pessoas vão falar assim: cadê teu Deus? Cadê teu Deus? Onde está teu Deus? Salmo 42, 10 fala sobre isso. Com ferida mortal, os meus ossos me afrontam, os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está teu Deus? Onde está? Os meus ossos me afrontam, os meus adversários. Irmão, tem tantas pessoas nos olhando, nos observando, os nossos vizinhos, os nossos parentes, aqueles incrédulos que não acreditam ainda em Deus, mas você está orando por ele. Porque na nossa casa, a nossa missão é orar pelos nossos parentes, aqueles que ainda não aceitaram o Senhor. Porque eu creio que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, não só dentro da minha casa, mas toda a minha família. Porque é uma promessa que Deus fez. Então, o seu vizinho olha e fala assim: onde está, se Deus está servindo, onde que ele anda? Por que você ora, você vai para a igreja na terça, vai na quinta, vai no domingo, e você não recebe nada de Deus? Mas você viu que Elias falou assim: vai 7 vezes, não vai só uma, vai 7. Sabe por quê, irmão, querido? Deixa eu ver no Salmo 42 aí, pastor. Volta só no 5. Quando a gente está andando no Senhor, vai chegar uma hora que a sua alma vai se abater, de você não ver Deus responder. Mas Deus responde é no tempo dele, não é no meu, não é no seu tempo. É no tempo dele. Aí você vai falar assim: por que está abatida? Ó minha alma, porque te perturbas em mim? Quem não já passou por isso? Eu já passei por isso. Chega um tempo que a minha alma se abateu tanto, pastora, que eu sentia chorando, com medo de ir para o inferno. Foi quando houve um despertar na minha vida. Eu digo: não. Olha aí, isso aí serve para mim. Eu peguei isso aí para mim, quando eu me sentia abatida, minha alma abatida, perturbada. Aí sabe o que foi? Olha o que a palavra falou para mim: espere em mim. Glória a Deus. Espere em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua. Glória a Deus. Deus está olhando para a igreja dele. Deus está olhando, Deus está contemplando as nossas fragilidades, Deus está contemplando as nossas necessidades, Deus está contemplando aquilo que nós precisamos, porque nós servimos. Aquele que não serve não está preocupado, a alma dele está batida, ele começa a murmurar, começa a xingar, começa a falar que o mundo não presta, o governo não presta, todo mundo não presta, mas ele não vê que ele que não está prestando. É ele que tem que se consertar. É ele que tem que buscar a face do Senhor, porque é através da face do Senhor que vai vir a minha e a sua salvação. Esse Deus que nós servimos, irmão, é um Deus que a gente serve por integridade. Aí se eu perguntar para a igreja: você já pediu alguma bênção? Eu já, irmão, várias bênçãos do Senhor eu já pedi. Todos nós aqui, todos. É errado pedir uma bênção? Não é errado. Não é errado pedir uma bênção. Mas você já pensou em, antes de ter, ser? Sabe quando é que você vai ter? Quando você ser. Primeiro você tem que ser a bênção, para depois você ter a bênção. Aleluia. Como é que eu vou ser a bênção, pastor? Fazer o bem. Às vezes a gente inverte as coisas, sabe? O que é ser uma bênção? Quais são os valores da bênção, de ser uma bênção? Primeira coisa é você ser uma pessoa amorosa, uma pessoa bondosa, uma pessoa generosa. E saber se entregar, honrar a quem te honra, honrar a Deus em primeiro lugar. Mas não, muitas das vezes a gente está preocupado com o mundo,
sabe, se torna uma pessoa egoísta, uma pessoa materialista, uma pessoa consumista e gananciosa. Olha a diferença entre o céu e a terra. A pessoa do céu, ela tem amor, a pessoa do mundo tem egoísmo. A pessoa do céu é bondosa, a pessoa do mundo tem coisas materiais. A pessoa do céu, ela é generosa, a pessoa do mundo é consumista. Olha que coisa doida. Eu tenho que ter dinheiro para ir para o shopping. Não, você tem que ter dinheiro para abençoar o seu próximo. Eu estava conversando com o pastor e falou assim: pastor, eu conheci um rapaz que tem uma pizzaria. E essa semana eu reuni toda a igreja para ir abençoar ele. Depois eu reuni toda a igreja para nós comer pizza lá na pizzaria dele. Irmão, que alegria tem uma pessoa de ver os irmãos da igreja, todo mundo se reunindo. Vamos para a pizzaria de fulano, vamos para o treino do pastor Nélio, eu não sei quem tem algo de comer. Vamos para a lojinha do irmão Vitor, comprar roupa lá. Que alegria, irmão. Nós temos que ajudar o próximo. Não é o próximo que está distante da gente, é o próximo que está bem próximo, do nosso lado. E às vezes a gente esquece de ajudar o próximo. Isso é amor, é ser bondoso, é não se agarrar às coisas materiais, é não ter ganância. Às vezes o irmão ganhou uma bênção, fala assim: eu ganhei um carro, mas no meu carro ninguém entra. Eu já vi isso. Eu tenho uma casa, mas eu não convido nem um irmão para ir na minha casa, porque vai sujar a minha casa. Não, que coisa doida, irmão. Eu trabalho com, eu estou tentando parar. Trabalho com obra. E quando eu entro numa casa, eu já falo logo: tenha paciência, tá? Porque eu vou sujar. O Francisco sabe, quando eu entro na casa, nós sai sujando tudo. Mas por quê? Para ficar bonito, antes tem que sujar. Nós temos que, para limpar, poder limpar, primeiro nós suja, depois nós limpa e vamos embora. Deixa tudo bonito e fica lá. Fica lá. Então, volta lá no 43. Como o tempo corre, meu Deus. Então nós estamos entendendo hoje, igreja, quem serve ao Senhor e quem não serve. Primeiro nós falamos de dois personagens, Elias e Acabe. Acabe era um homem perverso, não servia ao Senhor. Tanto que ele casou com uma mulher que até hoje, um dia, irmão, eu estava orando dentro de uma casa. Olha aí, coisa doida. Eu estava orando dentro de uma casa e quando eu ia fechando meu olho, a mulher estava de joelho. Nós pedimos para toda a família ficar de joelho para nós orar. Quando eu ia fechando meu olho, eu via algo cravado no pescoço dela, uma cabeça de cabelo comprido. Aí eu abria meu olho e sumia. Quando eu ia fechando, eu via de novo. Na terceira vez eu fechei meu olho e falei assim: não me fala quem é isso. O que está acontecendo com essa mulher? E depois eu descobri que ela era uma mulher da língua ruim, falava de todo mundo, falso testemunho, era tudo de ruim, sabe? E aí Deus falou assim: é o espírito de Jezabel. Se você for ler a história de Jezabel, irmão, tem três coisas que os animais não comeram dela: a cabeça, os pés e as mãos. Você quer saber? Você procurar. Eu já fiz um estudo sobre isso aí. Então, eu não vou falar dela. Eu quero falar de outra história. É do marido dela, porque ele procurou a pessoa errada. As nossas decisões estão sobre nós, irmão. Se você casou com a pessoa errada, mas ora por ela, que ela vai se consertar. Só não tem jeito para aquele que já está perdido. Aquele que está perdido é o Satanás. Mas para aquele que ainda tem vida, fôlego de vida, Deus pode mudar. Então, olha, continua orando. E aí, vamos lá. E diz ao cérebro: sobe. Aí ele foi 7 vezes, vai no 44. Aí diz assim: e sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, sumido no mar. Então disse ele: sobe. E diz a Acabe: aparelha teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. O que quer dizer isso aí? O tempo de Deus vai se manifestar na nossa vida. O tempo de Deus está chegando. Glória a Deus. E você vai contemplar. Você vai viver o tempo dele. Quando nós estamos nos pés de Deus, Aleluia.
nós vamos viver o tempo dele. Quando é que nós vamos viver o tempo de Deus? É quando nós tivermos paciência de colocar a nossa cabeça nos pés de Deus e viver com Ele. O Salmo 41, ele diz assim: esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para... O que é inclinar? É se levantar. Tem situação que Deus ele envia os anjos, só que tem poder de obedecer, de fazer a vontade de Deus, são os anjos. Deus manda, ó, vai lá, entrega uma bênção, vai lá. Se você for ver na Bíblia, vários homens da Bíblia, os anjos foram até lá e entregaram. Eu já vou falar de Zacarias. O anjo foi lá e entregou a bênção para ele. E Deus tem situação nossa que Deus não manda o anjo, ele se inclina. Sabe quando é que Deus... Você já viu a parábola do juiz Eníquo? Você já viram? Olha que parábola linda aquela, né? Falando de Páscoa. Olha assim. A parábola do Eníquo, a viúva foi lá, não foi uma vez, ela foi várias vezes. Perseverança, paciência. A perseverança ela vem da palavra paciência. Quando você tem paciência de esperar no Senhor, Ele se inclina para nós e o tempo dele vai se cumprir em nós. Sabe por quê? O tempo de Deus vai se cumprir na nossa vida porque nós tivemos o tempo que não é nosso, o tempo que é de Deus. Sabe por que o poder de Deus está sobre nós? É por causa de Jesus. Eu já vou contextualizar aqui. Põe no 45, pastor. E em pouco tempo os céus se engrandeceram e as nuvens, vento, e veio uma grande chuva e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. 46. E a mão do Senhor que estava sobre Elias, a qual cingiu os lombos, veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Aí eu falo, Jesus, em Lucas 4,18, ele vai falar esse mesmo texto. Em 4,18, só que, pastor, não põe lá, não, põe em Isaías 63. O texto que Jesus leu lá em Lucas 4,18, estava em Isaías 63,1, que diz assim: sabe quando é que a presença do Senhor vai entrar e vai reinar nas nossas vidas? Quando nós somos servos de Deus, homens e mulheres de Deus. Está lá em Isaías 63,1, que diz assim: quem é este que vem de Edom? 63. Glória a Deus. Vou lá. É o mesmo texto de Lucas 4,18. É 61, é esse mesmo, que eu pulei um capítulo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. 61, eu estava. Botei 63. O Espírito do Senhor que está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, e enviou-me a restaurar os contritos de coração, e a proclamar a liberdade aos cativos, e a abertura de prisão aos presos. Isso aí é o verdadeiro Evangelho. Isso aí, sabe por que nós podemos falar isso? É porque nós servimos a Jesus, nós vivemos na presença de Jesus, e Ele tem nos dado essa graça, e que nós temos que perseverar até a volta dele. É por causa de Jesus que nós recebemos o poder de Deus. Sabe por quê, irmão? Jesus, Ele teve o poder sobre a natureza. Agora põe aí, pastor Lucas 8:25. Olha o poder de Jesus sobre a natureza. Lucas 8:25, que diz assim: e disse-lhe: onde está a vossa fé? E eles, tremendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é esse? Pois que até o vento e a água manda e lhe obedece. O poder de Jesus está sobre a natureza. O poder de Jesus está sobre a própria vida dele. Em João
10, 18. O poder de Jesus está sobre a própria vida dele. Que diz assim, 10, 18. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e tenho poder a tornar, tomar. Este mandamento eu recebi de meu. Amém? Então, Jesus, ele estava ali falando que ele poderia, ele tanto ele dá como ele tira. Mas o poder que ele recebeu foi de meu Pai. E Deus, e Jesus também tem poder sobre o pecado. Vai em Mateus 9, 6. E aqui eu encerro. Mateus 9, 6. Que diz assim: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecado. Disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Então, que nessa noite, igreja, Jesus está dizendo assim: tome a tua cama, vai para a tua casa e faça a vontade do meu Pai. Quem está disposto aqui a fazer a vontade de Deus? Quem está disposto a renunciar, a se entregar, irmão? Tem vezes que a gente chega na igreja tão cansado, tão desanimado, mas o poder de Deus que se aperfeiçoa na nossa fraqueza, Ele vai nos fortalecer para ver as coisas lá fora diferente e ver o nosso irmão diferente e ajudar o nosso irmão como é devido. Não olhar os defeitos. Jesus não está olhando o meu defeito nem o seu. Jesus está olhando para a nossa alma e tendo certeza que um dia Ele veio, Ele andou nessa terra, Ele sofreu, Ele morreu, foi para nos resgatar do pecado do mundo. Glória a Deus. Jesus está aqui nessa noite falando para nós nos revestir das armaduras espirituais, cobrir do alto da cabeça à planta dos pés, para que se a gente pecar, porque há um advogado. Não vou dizer que a gente não pegue, mas a gente pega em pensamento, em atitude, em comportamento. Vai, se acontecer, mas se arrependa. Continue a caminhar com Jesus. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, não olhe para os seus problemas, não olhe para as adversidades, não olhe para o mundo, não olhe para as coisas que estão se manifestando no mundo, só olhe para o alto, onde vem o nosso socorro. Porque é de lá que vai vir a nossa resposta. Seja um homem ou uma mulher de Deus, não seja um incrédulo. Tenha fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. As nossas bênçãos, irmão, olha, esse dia nós estávamos vendo um estudo sobre o nosso inimigo da nossa alma. Para servir a ele não precisa ter fé. Serve de qualquer jeito, né, pastor? Satanás serve de qualquer vou lá, vou beber, vou bornear, vou pular, vou fazer. Não precisa ter fé. Só que depois a cobrança chega. Com Deus não. Para as bênçãos do Senhor nos acompanhar, a primeira coisa que nós temos que ter é fé. É por isso que o Satanás ele tenta nos paralisar, matar a nossa fé, para que a gente não alcance as bênçãos do Senhor. Irmão, tem bênçãos no céu que está preparada faz tempo para te abençoar, mas por causa da nossa falta de fé, as bênçãos não chegam na nossa casa, a chuva não se apresenta. Por quê? Porque mesmo que a gente não veja, ela já está lá, a mão dele está lá estendida. Pode ser pequena do tamanho da mão de homem, mas quando ela chega, irmão, ela faz aquilo que nós precisamos, até mais do que a gente precisa. Se coloque de pé, igreja. Glória a Deus, aleluia. Eu quero nessa noite orar para que a nossa fé seja ativada, para que nós possamos olhar para o nosso lado e ver a necessidade que nós temos que servir a um Deus vivo, aquele Deus que fala e confirma e dá resposta. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai, que nós estamos aqui na Tua presença, Senhor, quero Te apresentar, Senhor, as nossas vidas nas Tuas mãos. Pai, que a nossa fé seja restaurada, seja multiplicada, seja, Senhor, o nosso alvo, Senhor,
porque quando a nossa fé está ativada, Senhor, nós possamos te ver, te sentir, te presenciar a tua presença, o teu poder, a tua existência, a tua glória, Pai, o teu poderio nas nossas vidas. Em tudo, Senhor, que você faz se manifesta sobre as nossas vidas, Pai. Senhor, recebe o nosso coração, o nosso entendimento, Senhor. Nos fortalece, Senhor. Nos coloca sobre as nossas vidas, Pai, o capacete da salvação, Pai, sobre as nossas vidas, Pai, todas as armaduras celestiais, para que o inimigo não venha nos jogar, Senhor, setas malignas, Pai. Mas que, Senhor, nós esteja revestido pelo teu poder, pela tua glória e pelo teu nome. E a igreja diga: Mas este é o sinal que a sua chuva
se pedirmos, Jesus irá. Então clame, então grite, então chame por Ele. Vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu. Fonte de água viva. Vai chover. Fonte de água viva. Vai chover. Mas abre as comportas do céu. E vai chover. Palmas para Jesus! Amém? Amém, dupla. Glória a Deus. Amém, irmãos? Palavra abençoada, hein? Glória a Deus. Nós somos o servo que serve. Amém? Servo que serve. O profeta falou, nós vamos, as coisas acontecem. Só Deus para fazer esses milagres, né? Amém? Cadê a nossa irmã Tati? Diaconisa, vem aqui. Está ficando mais nova hoje. Glória a Deus, aleluia. Cadê o Arthur? O Arthur também ficou mais velho, né, Arthur? Vem aqui para nós orar também. Vem com ele. Vem com seu irmão aqui. Vem para cá, Tati. É minha igreja, vem orar para o seu filho. Glória a Deus. Tem mais alguém que fez aniversário aí, irmãos? Quando? E não foi orado esse mês? Que nem domingo tinha um irmão que estava fazendo aniversário no domingo. Só que ele era da nossa igreja, mas é parente da nossa igreja. Aí não lembrou nós. Falou no começo, ó, vai fazer aniversário, fez aniversário, então vai orar no final, lembra nós. Não lembrou. Eu não lembrei em casa, vai lá para o pastor. Amém? Vamos orar? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, aqui está o Arthur. Quantos anos Arthur fez? 6 anos de idade, agora já tem uns 10, né? E completou 6 anos de idade, Senhor, no último dia 22. Nós oramos sobre a vida do Arthur, Senhor, continue guardando esta criança, Pai, onde ela estiver, quando estiver longe dos seus pais, se esteja com ela, Pai, preparando o futuro que já está, Pai, preparado nas suas mãos, o futuro do Arthur, que ele venha continuar crescendo na graça, no conhecimento, em nome de Jesus Cristo, continue abençoando os seus pais, para que continue tendo condições de cuidar do Arthur, para a glória do teu nome, que o Arthur, meu Pai, já é e vai continuar sendo, Pai. Um canal de bênção para a honra e glória do teu santo nome. Que todo mal, meu Pai, que venha rodear essa criança, caia por terra em nome de Jesus. A igreja diga. Amém. Sobre a vida da diaconisa Tati também. Em nome de Jesus Cristo, que está fazendo aniversário hoje, Pai. Nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, pela vida, Pai, pela saúde dela, por mais um ano que se completa, Pai. E pedimos a Ti, Senhor, que nesse novo ano que se inicia de idade, o Senhor continue abençoando a Tati, Pai. O que Tu fez com ela, meu Pai, nesse ano que se passou, venha fazer o dobro, Pai, nesse que se chega agora, Pai. Para a glória do Teu santo nome, Pai, oramos sobre a Tua saúde, para a glória do Teu santo nome. Visita também a Emily, que fez aniversário também, Pai, em nome de Jesus Cristo, a sua filha. Visita aquela adolescente, Pai, guarda ela onde ela estiver, onde ela for, o Senhor esteja com ela, em nome de Jesus Cristo, visitando também, meu Pai, o Elias, Pai, para a glória do Teu santo nome. Sabemos que o aniversário hoje é da Tati, mas também nós levantamos um clamor, aproveitando que ela está no seu altar, representando, Pai, a sua família. Visita o Talanzinho agora, Pai, para a glória do Teu santo nome, Pai. Continue com as Tuas mãos sobre aquela criança, cumpra a sua vontade sobre a vida dele, Pai, em nome de Jesus Cristo. Visita ele, Pai, dê a vitória a ele, em nome de Jesus. A igreja diga. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de estenda as mãos, que o Senhor te abençoa e te dê santidade, muitos anos de vida. Quer dizer nada? Quer dizer nada? Quer dizer nada? Não gosta de falar não? Amém, irmãos? Amém. Pastor Ned, Deus abençoe nós. E Deus abençoe os irmãos. Amém.
Você vê que Elias, um servo que serve, fez tanta coisa, né? A gente também faz. Glória a Deus. Estenda suas mãos. Que o grande amor de Deus, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e as ricas consolações do Espírito Santo repousem sobre toda a igreja, todos aqueles que vão obedecer a Deus.